Diga assim, para Deus, nada é impossível. Diga, para Deus, nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Maria, a mãe de Jesus, ela simplesmente vai visitar Isabel, e ela, visitando Isabel, ela solta essa pérola maravilhosa do Novo Testamento. E o apóstolo São Lucas, que certamente conviveu com Maria, ele anotou o cântico de Maria e ele passou para que nós pudéssemos conhecer. Lucas capítulo 1, verso 37. Alguém pode ajudar ali a irmã Lucy? Evangelho de Lucas capítulo 1. Não sei se fala versículo ou versículo, sei lá como é que se fala. 37. A verdade, como se fala, versículo? É isso, está certo? Então, se você pode. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Vamos para a gente procurando. Para Deus, nada é impossível. Não há impossíveis para Deus fazer. E eu quero começar essa palavra fazendo para você uma pergunta. Você já teve impossíveis que aos seus olhos, coisas que parecem que jamais vão acontecer, aos seus olhos parece impossível, e você olhar assim para Deus e dizer: meu Deus, como isso vai acontecer? Como que Deus vai fazer isso? De que maneira Deus vai mover essa situação e transformar essa realidade? Nós temos várias impossibilidades na nossa vida. Às vezes, na área sentimental, na área financeira, até mesmo na área familiar. Para Deus, nada é impossível. Até que não é para ele. Vou pegar o microfone para ver se está melhor isso. Só para fazer um teste aqui. Oi, som. Melhorou, né? Para Deus, nada é impossível. Então vamos lá. Lucas capítulo 1, verso 37. Lucas capítulo 1, verso 37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então vamos repetir: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quando nós pensamos na nossa vida, nós constatamos que nós temos muitos sonhos. Sonhar não é pecado, pelo contrário, sonhar é bom. Quem não tem sonho é porque não tem nenhuma expectativa. Quem não tem sonho, ou quem não planeja algo, quem não coloca algo no seu coração, não chega a lugar nenhum. Cada um de nós que aqui está, nós temos que alimentar na nossa vida esses sonhos. Às vezes eu vejo pregações falando dos sonhos de Deus. Deus não precisa sonhar. Deus tem propósito. Quando Deus pensa algo sobre o Márcio, na mente e no coração de Deus, já aconteceu. Porque Deus é todo poderoso. Mas nós não. Nós temos sonhos. Me lembro que quando eu era criança eu sonhava em ser dentista. Eu não consegui realizar o sonho. Depois sonhei em ser piloto de avião. E eu também não consegui realizar o sonho. O máximo que eu consegui foi andar de avião. E eu dentista. Mas a verdade é que alguns dos sonhos que nós temos na nossa caminhada de vida não se realizam. É verdade? Às vezes nós temos sonhos e eles não acontecem. Mas aqui Maria está dizendo que quando Deus tem um propósito, quando Deus idealiza algo para mim, para a tua vida, acontece. Ele cumpre as suas promessas. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus não é impossível realizar coisa alguma. Quando Ele promete algo para nós e Ele decreta, ninguém pode parar o propósito e o projeto de Deus.
Existem alguns lugares que até colocam como se Satanás tivesse muita força e Satanás vai impedir o que Deus vai fazer na nossa vida. Não! O inimigo foi derrotado na cruz. E quando Deus tem um propósito, uma promessa na minha e na tua vida, ninguém pode impedir a ação de Deus nesse propósito maravilhoso. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O Espírito de Deus tocou meu coração para falar isso. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus tem um chamado contigo, vai acontecer. Se você for fiel a Deus, se você amar a Deus sobre todas as coisas, Deus vai realizar na tua vida, na vida da tua família, todas as suas promessas. Você crê nisso? Amém? Maria era uma adolescente. Maria tinha cerca de 13 a 14 anos de idade. E ela se achou grávida do Espírito Santo. E Lucas começa a dizer: minha alma engrandece ao Senhor. O cântico de Maria, ela começa a exaltar a Deus por aquela dádiva. Ela começa a exaltar o Senhor. E ela começa a glorificar a Deus. E quando Gabriel vai avisá-la de que ela estaria grávida. É impossível uma mulher que não teve marido, uma mulher que ainda é virgem, conceber. Até hoje é impossível. Se você for olhar bem, imagine, ela poderia ter ouvido aquilo de Gabriel, ela poderia ter o quê? Duvidado. Porque é impossível acontecer. Mas quando ela recebe a promessa, e quando Gabriel diz que a sua parenta também já estava grávida, uma senhora já de idade avançada, e ela começa a olhar tudo aquilo, aquela jovem movida e cheia do Espírito Santo, porque eu acredito que Maria era totalmente cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo entrou no seu ventre. Nenhuma mulher na terra teve esse privilégio, embora que Maria também viu que Cristo era o seu Salvador e Senhor, mas ela teve o privilégio de ter Cristo no seu ventre, encarnado dentro dela. O Espírito Santo de Deus encheu a vida de Maria, e ela, movida pelo Espírito, ela traça essas palavras que queimam hoje e agora para toda a eternidade. Para Deus não há impossibilidades diante das suas promessas. O que Deus prometeu para você? Quais são as promessas que Deus tem colocado na tua vida? Sabia que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua parentela, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Se eu não me engano, a expressão letra quer dizer, sai andando por aí, sai andando sem rumo, Abraão. No hebraico ele fala, sai, porque foi traduzido, sai para uma terra. Mas Deus chama Abraão e fala, vai andando até eu mandar você parar. Abraão creu, e a Bíblia diz que ele sai, e ele sai com 75 anos, diga 75 anos. 75 anos. A sua esposa era 10 anos mais jovem. Vai passando o tempo. E quando Abraão já está com uma idade avançada, ele recebe aqueles anjos de Deus e diz que a sua esposa Sara iria conceber, iria ter um filho. O texto diz bem claro que Abraão já não tinha mais contato físico com a sua esposa, porque ele estava muito envelhecido. Ele era um senhor de idade. Mas quando ele recebe aquela palavra, ele crê. Mas Sara sorri, ela acha engraçado, porque ela já está com cerca de 90 anos. Como que ela vai conceber agora com 90 anos? Uma mulher de 90 anos pode ter filhos hoje? Não. E naquela época? Também não. Mas quando ela sorri, o anjo diz: a sua mulher riu. Ela diz: não ri não. E o nome do menino virou Isaac, que significa riso. Porque a vida daquela mulher era uma vida triste, uma vida apagada, uma vida sem esperança. Uma vida que, quem sabe, para ela já havia passado o tempo, ela estava frustrada. Mas Deus coloca um sorriso no rosto de Sara, porque para Deus nada é impossível. Meu querido, Deus é especialista em colocar sorriso no rosto triste.
Deus é especialista em colocar alegria naquele que está entristecido, amargurado. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei como você está nesta live, mas Deus quer colocar um sorriso na tua boca, Deus quer colocar alegria no teu coração, Deus quer colocar esperança sobre a tua vida. Diga comigo para Deus: nada é impossível. Imagina o povo de Israel fugindo do exército egípcio, um exército cheio de carros e cavaleiros, armados até o dente. Eles tinham espadas, eles tinham flechas, eles tinham um número tremendo de pessoas com capacete, com armadura, e ali o povo de Israel seguindo, andando só de chinelinho ali com aquela roupa, alguns com o seu bordão e com a sua vara de pastor na mão, andando até a beira do Mar Vermelho. E Moisés vê o povo agoniado, porque vê o exército de Faraó chegando, e Moisés começa a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia desse povo, não permita que nós morramos aqui nesse deserto. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu cumpro a minha promessa, eu falei que eles vão entrar na terra, e eu vou levar eles até a terra, porque eu sou Deus fiel, aleluia, que cumpre todas as suas promessas. E o mar se abriu. Era impossível o mar se abrir. Olha, até hoje a ciência começa a querer colocar dúvida. Não se abriu, não. Foi um mar de juncos ali, e veio um vento, e eles passaram ali porque o mar estava meio baixo, a maré estava baixa. Só que o texto diz que quando eles passaram em pé enxuto, o texto diz em pé enxuto, todo o exército de Faraó foi morto. Eu não sei que milagre é maior: eles passarem e o mar se secar para eles passarem, ou Deus afogar um exército inteiro em um palmo de água, conforme a ciência diz. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Você precisa que algo seja aberto na tua vida, uma porta, quem sabe algo que parece estar fechado. Pastor, eu não consigo ver. Se você for fiel a Deus e crer, aleluia, para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Saia daqui com isso no teu coração. Para o meu Deus nada é impossível. Começa a declarar: Senhor, está difícil. Senhor, parece que eu não vejo saída, mas para o meu Deus nada é impossível. Aleluia. O meu Deus pode restaurar minha casa, o meu Deus pode abrir uma porta, o meu Deus pode fazer milagres, porque para o meu Deus nada é impossível. Amém? Amém. A Bíblia fala de várias curas, mas uma mulher há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher gastara tudo que tinha com os médicos. Aquela mulher era uma mulher sem força, sem vigor. Era uma mulher que, quem sabe, poderia ter perdido a esperança. Uma mulher que, quem sabe, estava na sua última jogada, digamos assim. Ouvira falar que Jesus passaria por ali. E o coração daquela mulher se enche de fé. E ela pensa: eu vou enfrentar uma multidão e vou tocar nele. Porque eu creio que se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Queridos, quando a gente olha o texto, a gente fica assim: não, mas isso aí que eu vi o texto vai ser curado mesmo. Mas quando nós estamos enfermos, crer na cura é muito difícil. É ou não é? Quando você está doente, crer na cura, crer que Deus pode fazer, crer no sobrenatural de Deus, que Deus pode realizar um milagre, é difícil. Eu já tive experiências assim, sobrenaturais, com Deus curando pessoas na minha frente. Eu não sei se o presbítero Elvis estava comigo na época, o diácono Jussiel. Nós fomos aqui no Tatuquara visitar uma mulher que estava com a barriga inchada. Aquela mulher estava, não sei pelo câncer, ela tinha várias doenças, não vou citar. Mas a barriga, o abdômen daquela senhora estava distendido. E ela estava deitada numa cama. Sei até o nome dela, lembrei agora, mas vou falar. E poética. E aquela mulher estava num quarto acamada, já fazia o quê? Um tempo. E ela exalava um odor, provavelmente era um câncer, ou até mesmo algo desse jeito no intestino. E ela nos chamou para estarmos orando por ela. E ali foi alguns irmãos conosco, nós subimos, mas você estava comigo, você estava? O Jussiel estava. Foi incrível, né, Jussiel? A gente colocou a mão sobre a barriga da mulher. A barriga dela foi desaparecendo assim na nossa frente, assim. E a mulher foi curada na hora. Diga: para Deus nada é impossível.
Sabia que isso que você acha que é impossível para Deus não é nada? Isso que parece difícil aos teus olhos, para Deus não é nada. Ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você não consegue nem imaginar o tamanho do poder e autoridade que esse Deus tem. Esse Deus que habita em você através do Espírito Santo. Você veio hoje aqui, quem sabe desanimada, quem sabe cansada, teve um dia cansativo. Aí Deus vem hoje aqui para renovar o teu coração e a tua esperança, dizendo para você: ei, eu sou Deus do impossível, eu estou na tua causa, eu estou na tua vida, eu posso fazer muito além daquilo que você possa imaginar. Amém. Para Deus, nada é impossível. Diga comigo, para Deus, nada é impossível. Vamos falar isso para Deus. Para Deus, nada é impossível. É isso, irmão? É assim? Mais ou menos, né? Mas para Deus nada é impossível. Aquela mulher enfrentou a multidão. Diga, enfrentou a multidão. Enfrentou a sua debilidade física, enfrentou a acusação das pessoas, e ela tocou em Jesus. Uma parte linda dessa história é que quando ela toca em Jesus, Jesus para e diz: quem me tocou? Essa parte, quem me tocou, ele dá uma mensagem gigante. Quem me tocou? Ele diz. E os discípulos: mas Senhor, a multidão toda te oprime. Todos estão tocando em Jesus. Por quê? Porque os discípulos estavam vendo com os olhos naturais. E os olhos naturais não conseguem ver o impossível de Deus. Sabia que os nossos olhos naturais só focam nas nossas fraquezas, nos problemas, nas debilidades, nas frustrações? Os nossos olhos naturais só focam naquilo que nós estamos vendo aqui neste mundo físico. Mas os olhos de Deus, os olhos espirituais, eles olham além daquilo que você possa ver no mundo físico. Deus, ele está muito além daquilo que você pode imaginar. Aleluia! E quando você começa a olhar com os olhos espirituais, é por isso que nós temos que pedir uma das igrejas lá que Paulo, João, ele tem aquela revelação do Apocalipse, ele diz: passa comigo nos teus olhos para que você possa ver. Que o Espírito Santo hoje possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar o tamanho, o poder e a majestade do Deus que você serve. Quem me tocou? Glória. Os discípulos olharam fisicamente. Jesus disse: alguém me tocou? Ele usou uma palavra: diferente. Há uma diferença entre aquele que vê de uma maneira natural e aquele que vê de uma maneira espiritual. Os nossos olhos naturais veem o fracasso. Os nossos olhos naturais veem as impossibilidades. Os nossos olhos naturais veem os nossos medos. Mas os nossos olhos espirituais olham a nossa vitória. Os nossos olhos espirituais olham a cura. Os nossos olhos espirituais olham a restauração da tua casa. Os nossos olhos espirituais veem o milagre de Deus na nossa vida. Meu irmão, quero convidar você nesta noite a abrir os seus olhos espirituais e tomar posse da palavra que está sendo liberada nesse púlpito para a tua vida. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Aquela mulher toca em Jesus e ele diz: a mim tocou diferente. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Poder. O interessante é que só Jesus tinha virtude, né? Porque nós recebemos o poder de Deus que passa por nós e acontece um milagre. Ele não era, é como se ele fosse ele era a fonte do poder. Estava sobre ele. E ele, por ele saiu a virtude. Ele sentiu que alguém tocou nele diferente. Para Deus, diga comigo, para Deus. Não é impossível. Não é impossível. Um homem era muito bom. Ele guardava a lei e os mandamentos. Ele tinha muito dinheiro, muita prata. Era rico. Este homem, ele andava fazendo bem, cumpria os mandamentos todos. Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não terás outro Deus, os seus deuses diante de ti. Ele guardava os mandamentos, não desejeis, né, tal e tal, não seja assim, não. Ele fazia tudo certinho. Provavelmente ele guardava o Shabat. Provavelmente ele participava da festa dos tabernáculos, do Pechá, da festa das primícias. Era um homem dedicado no templo, um homem de oração, um homem justo, e era um homem muito rico. E
Aí ele diz, mas eu faço isso. Sim, realmente, você faz isso. Mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. E aí ele começa a ficar triste. E o texto diz que ele tinha muito dinheiro. E ele vai triste para sua casa. E aí os discípulos falam para o Senhor, mas Senhor, como que alguém vai salvar assim? É muito difícil. Aí Deus fala assim, para o homem é impossível, mas para Deus é impossível. Quando nós olhamos o texto, nós pensamos, puxa vida, mas Deus não vai entregar tudo. Será que Jesus queria isso? O que vocês acham? Claro que não. Jesus estava provando para aquele homem que tudo aquilo que ele fazia para se justificar, e a lei, tudo aquilo, não era perfeito. Porque logo no primeiro mandamento diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aquele homem não amava. Ele amava o dinheiro. Na realidade, Jesus estava mostrando para aquele homem que ele tinha um amor secreto com o dinheiro. O dinheiro estava acima de Deus. E embora ele não soubesse, Jesus tirou a máscara dele. Jesus é especialista em tirar as nossas máscaras. Cada um tem uma máscara. Aí Jesus vai levar na ferida da máscara. E Jesus fala para ele, vende tudo que tens. Não é que Jesus queria que ele vendesse. Ele se ajoelhasse e dissesse como Zaqueu, Senhor, eu vou pegar todos os meus bens, vou dar metade aos pobres. Me ajuda, Senhor, a minha pouca fé. Quem sabe a graça de Deus iria alcançá-lo. Mas observe que quando Jesus tocou na ferida dele, a Bíblia diz que ele foi triste e seguiu o seu caminho. Porque aquele homem tinha um segredo que ninguém sabia, nem ele mesmo confessava. O dinheiro para ele era muito importante. O dinheiro para ele, se ele notar, estava acima até mesmo do amor a Deus. Porque observe que ele começa a conversa com Jesus dizendo, o que eu posso fazer para ser salvo? Eu não queria ser salvo. Mas quando Deus deu o cheque-mate dele, ele já correu. Diga comigo, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Nenhum de nós que está aqui nesse culto, nenhum que está me assistindo pela internet, nenhum de nós merece ser salvo. Eu posso fazer de tudo. Eu posso, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, que eu posso colocar o meu corpo para se queimar. Eu posso distribuir todo o meu dinheiro para os pobres. Eu posso fazer tudo, hein, Fran? Nunca vou conseguir ser salvo por mim mesmo. E por mais que eu tente a fazer o que é justo, a minha justiça perante Deus é o quê? A Bíblia diz trapo de imundícia. Não é nada, por quê? Porque a santidade de Deus é um padrão que eu não consigo alcançar. Então, para nós ser salvos, para nós sermos salvos, é impossível por nós mesmos. É impossível, você que me ouve hoje aqui, você alcançar a salvação. Reparou que quando nós olhamos a nossa vida, nós achamos defeitos? Feche os seus olhos ali, fale com Deus. Começa a olhar para você mesmo e veja se não há defeitos. Veja se não há palavras mal faladas, se não há atitudes mal resolvidas, se não há coisas que precisam mudar em você e em mim também. Porque todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória e da graça de Deus. Nós somos pecadores, nós não merecemos a salvação. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora, não. A diferença é que nós encontramos e cremos em Jesus. E a Bíblia diz que aquele que crer nele, aleluia, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que crer nele, aleluia, a Bíblia diz que ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É impossível eu ser salvo e você ser salvo, mas para Deus nada é impossível. Eu sou pastor há algum tempo já, e eu vou contar um segredo para vocês. Um segredo um pouco assustador, mas acho que a irmã Hilda já tem um tempo de chão aí, vai confirmar. Quem salva é Cristo. Eu conheci pessoas que eu fui visitar. Eu conheci um homem uma vez no leito da morte, um homem, uma vida sem Deus. O homem praguejava Deus. O homem não queria saber de igreja, de nada. Ele estava morrendo.
E eu fui fazer a oração para que ele partisse. Eu fui na casa dele orar por ele. E aquele homem, ele já estava um pouco sem a sua faculdade mental, digamos assim, boa. Já não reconhecia as pessoas, não falava coisa com coisa. E quando eu cheguei na casa daquele homem para orar por ele, a família toda em volta, o Espírito Santo me disse: ora para que ele volte a entender o que você está falando, eu vou trazer ele de volta. Ele já estava com Alzheimer, já há algum tempo, na época, e eu orei por ele. E quando eu orei, ele veio de volta. E eu disse para ele: o senhor vai fazer uma viagem. Ele: quem é você? Eu falei: eu sou o pastor, está aqui o seu filho. Foi o filho dele que me levou lá, irmão Mauro. E eu fui visitar o pai do Mauro. E eu lembro que chegando lá, o senhor vai fazer uma viagem. E eu vim aqui porque eu tenho que comprar o ticket do trem. Se o senhor não tiver o ticket, o senhor não consegue entrar lá. Tem que ter o ticket. E ele falou: qual é o ticket? E eu falei: se você reconhecer Jesus como teu Salvador e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E aquele homem que praguejou tanto durante toda a sua vida começou a chorar e disse: eu quero o bilhete, eu aceito o bilhete. E eu olhei para ele assim, e o Espírito Santo falou: olha por ele. Eu olhei por ele chorava, as lágrimas caíam. E ele começou ali a orar conosco, e de repente os filhos dele tudo em volta. O Espírito Santo falou comigo assim: olha, vá, olhe por ele e diga para os filhos dele que ele vai ter um momento só com eles e eu venho por ele. E eu pensei: meu Deus, como é que eu vou dizer isso para os filhos do homem agora? E quando eu saí da sala, um dos filhos falou: Jesus curou meu pai. Ô, pastor, que bênção, meu pai voltou, ele foi curado. Eu falei: calma, não, eu vai partir hoje. Ele comprou o bilhete e o Senhor salvou. Diga: quem salva Jesus? Quem salva Jesus. Sério mesmo, aquele homem, eu falei: se despeça dele, fala o que tem que falar, que Jesus vai levá-lo. E sabe o que aconteceu? Eu fui para casa, eu e a pastora. Na época eu não tinha telefone celular, né? Nós não tínhamos. Na época nós tínhamos um telefone em casa que era telefone comunitário. Como faz tempo isso? No condomínio, era um telefone comunitário. E aí me ligaram para mim lá dizendo: eu quero falar com quem morreu, o pai do mal. Assim que eu saí, passou 1 hora e pouco, e Jesus recolheu o pai do mal. Diga comigo: para Deus. Nada é impossível. Nada é impossível. Aos meus olhos é impossível Deus salvar o pai do mal. Mas para Deus nada é impossível. E eu conheci um outro jovem envolvido com drogas, envolvido com coisas que não agradam a Deus. E esse rapaz, ele adquiriu HIV. E ele começou a emagrecer. E ele pediu ajuda e pediu para os pastores irem visitar. Nem fui eu. E o pastor foi visitar esse rapaz. E orou por ele. O que Deus fez com ele? Curou ele da HIV. Ele fez o teste e estava curado. E o pastor falou para ele: espere mais um ano, faça o teste de novo. Não vai ter mais nada, porque Jesus faz a obra completa. Diga comigo: para Deus nada é impossível. Quando ele fez depois de um ano, o que aconteceu? Curado. Só que aquele jovem se esqueceu de que Deus o havia curado. E o que aconteceu com ele, pastor? Ele voltou a praticar aquilo que ele praticava. E ainda pior, fazendo coisas mais abomináveis ainda. E a família dele chegou para mim e disse: pastor, Jesus curou lá fulano e ele foi curado. E agora ele voltou pior, ele está praticando coisas mais terríveis ainda. E na hora o Espírito Santo colocou na minha boca: vocês querem que ele seja salvo? Queremos. Então Deus vai preparar ele e vai levar ele. E a família ficou com raiva de mim. Mas como você quer que meu primo, meu sobrinho morra? Não quero que ele morra. Deus quer salvar uma vida. E aí eles ficaram meio aborrecidos comigo. E eu falei: se Deus tem um projeto na vida desse jovem, ele vai voltar de novo e Jesus vai fazer. Sabe o que aconteceu? Depois de 2 anos e meio, ele de novo praticando coisas abomináveis a Deus. Ele voltou novamente a adquirir o HIV. E o que aconteceu com ele? Foi para o hospital. Quando ele foi para o hospital,
A família dele, sabendo que eu tinha falado aquilo, falou: pastor, ora lá por ele no hospital. Por quê? Porque Jesus, para Jesus curar de novo. E o Espírito Santo falou comigo na época. Eu tinha um encontro com Deus, um retiro que nós íamos fazer na área que nós congregávamos. E eu falei para o pastor assim, que estava me auxiliando, eu falei para ele: vai lá, ora por ele, para que Jesus venha preparar ele, porque ele vai ser levado. E o que aconteceu? Ele foi lá, orou por ele e se reconciliou com Jesus. E depois, naquela mesma noite, ele partiu. Aí, quando nós olhamos essa história, é uma história real, tá? Nós pensamos: puxa vida, Deus deu oportunidade para ele, sim ou não? Sim. Só que as oportunidades de Deus não são infinitas. Tem uma hora que ele puxa o barco. E o que acontece com a alma daquele homem? O que aconteceu? Deus salvou ele. Deus salvou ele, porque Deus o amava. Deus o curou? Sim. Curou ele dessa vida aqui de pecado. Porque Jesus Cristo falou assim: olha, nenhum daquele que só me deste se perdeu. Porque hoje ele está nas mãos de Cristo, aguardando a ressurreição dos santos. Aleluia. Diga comigo: quem salva é o Senhor Jesus. Diga: quem liberta é o Senhor Jesus. Quem transforma é o Senhor Jesus. Porque para Deus nada é impossível. E aqui eu quero terminar minha mensagem com o ladrão da cruz. Que alguém diz que é ladrão bom. Ele não é ladrão bom, não, Luciano. Existe ladrão bom? Não. Se você vai na rua lá com o teu carro, recebe o teu salário, sai do meio lá da caixa com o salário na mão para pagar as contas, os boletos. E aí vem um camarada armado, tira todo o teu salário, sai correndo. Nossa, que bom que foi um ladrão bom. Não, ele era ladrão. E a Bíblia não diz o que ele fez, mas para ele ser crucificado, certamente ele poderia ter morto alguém. Está envolvido em assassinato. Barrabás era a pior espécie de pessoas. E ele estava junto de Barrabás. Barrabás estava com ele na cruz, ao lado de Jesus. Jesus no centro, Barrabás e esse ladrão à sua esquerda. Só que tem uma diferença nessa história. Barrabás caçoava de Jesus. Se tu não és filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz agora e salva-te a ti mesmo? Enquanto aquele ladrão, que não era bom, era um ladrão, mas ele se arrependeu daquilo que ele havia feito. Então a grande diferença entre nós e aquele ladrão, ou entre nós e qualquer pessoa, é uma palavra chamada arrependimento. Ninguém é bom. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos a Deus, Cristo nos torna justificados. Aleluia. O apóstolo São Paulo em Romanos diz: sendo, pois, justificado. Aleluia. Nós temos comunhão com Ele, nós temos comunhão com Cristo. Você que está aqui nessa noite me assistindo pela live, nós não somos bonzinhos, não. É a graça, o amor de Deus e o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Aquele homem morreu, mas ele falou para mim: Senhor, lembra do dia que comentaram muito bem? Aí Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga comigo: para Deus nada é impossível. E eu já acompanhei muitas mortes, muitas pessoas partindo. E eu já vi isso. E eu fiquei impressionado quando descobri isso, que não é pela nossa justiça, não é por aquilo que você faz no reino de Deus. Você pode tocar aqui na igreja, cantar, você pode pregar a palavra, você pode distribuir panfleto, você pode contribuir. A salvação está em Cristo. A salvação está na vida de fidelidade a Cristo. E pode ter certeza do que eu estou falando para você. Se você for fiel a Cristo e ter Ele como Senhor e Salvador, na hora da sua morte, se Ele não voltar para arrebatar a igreja, Ele vai estar lá do teu lado, garantindo a salvação para a tua alma. E olha que coisa linda: aqueles que morrem em Cristo, eles não morrem, aleluia, eles simplesmente passam de um lugar para o outro. E Ele estará esperando por você e por mim lá no paraíso, porque para Deus nada é impossível. Amém? Amém. Então, não é
possibilidade. Jesus pode dar filhos para quem não tem filhos. Jesus pode abrir o mar onde a porta está fechada. Jesus pode fazer cair maná do céu, como o Bruno tinha falado comigo. Fazer cair maná do céu, prover. Jesus pode curar uma mulher que está enferma, da sua enfermidade há 12 anos, ou há 50 anos, ou há 1 ano. Jesus é todo poderoso. Eu lembro que eu termino a minha pregação com uma história que eu fiquei impressionado. Havia um amigo meu que tinha uma filha, e essa filha tinha síndrome de Down. Ele congregava no Galeão. E a menina tinha síndrome de Down avançada, sabe? E dava para ver, ela tinha síndrome de Down, e esse presbítero orava a Deus para Deus curar a filha dele. Curar a filha dele. E ele orou durante anos para Deus curar a filha dele. Quando foi um dia desse pela internet, no Facebook, eu vi a menina normal, cantando, falando na igreja. E eu perguntei para as irmãs que eu conheci, para os irmãos de juventude: ué, aquela filha do presbítero tal, não tinha síndrome de Down? Mas não soube não, mas é filha não. Jesus curou ela da síndrome de Down. E eu fiquei impressionado. Eu falei: meu Deus, mas eu conheci aquela menina. Ela tinha síndrome de Down. Ele falou: ué, para Deus não é impossível. Aleluia. É por isso que eu quero te convidar nesta noite a crer que o Senhor é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar assim. Coloca de pé. Coloca de pé. Deixa eu chamar o primeiro mulher isso aqui. Aqui não me deram água. Olha, ele perdeu um galardão. Sabia que a Bíblia diz: quem der um copo de água, não sei quem. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar vai se abrir. Sei que não estou só. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor. E cumpra em mim teu querer. Deus impossível. Sua voz me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível.
Senhor, meu Deus e Pai. Essa palavra foi ministrada nessa noite, ela é poderosa para mudar qualquer circunstância e qualquer situação. Ela é poderosa, Senhor, para dar filhos àquele que não pode gerar filhos. Ela é poderosa para abrir portas, Senhor, que estão fechadas. Ela é poderosa, Senhor, para mudar uma análise, enfrentar aquele que está passando por dificuldades. Essa palavra é poderosa, Senhor, para curar qualquer enfermidade. Essa palavra é poderosa, Senhor, para salvar, mesmo o mais terrível pecador. Lavar ela no teu sangue, Senhor, e levá-lo até a tua presença. Essa palavra é poderosa para libertar. Essa palavra é poderosa para mudar, Senhor, o nosso coração. Essa palavra é poderosa para trazer vida e vida em abundância. Nós cremos, Senhor, que para ti nada é impossível. E eu quero te deixar declarado pelo poder dessa palavra, que haja libertação, que haja cura, que haja restauração, que haja mudança de situação, que as portas que estão fechadas sejam abertas, que todo espírito de inveja caia por terra, Senhor, e que teu nome seja glorificado. Ó Pai, alcança, Senhor, nesta palavra e faz ela frutificar nos corações, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, amém. Pode se sentar, meus queridos. Para você que está assistindo pela live, para você que quer acompanhar este culto, que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória em Cristo.